Eu sou Estela Simião Prio, aluna de Engenharia de Produção da turma de Legislação, Ética Profissional e Cidadania do professor Wilson José Gonçalves, do segundo semestre de 2022, e eu fiz dupla com a Gabriela Lida Agostinho Nunes, e o nosso artigo foi sobre a engenharia de produção nos setores do agronegócio, em relação à eficiência na otimização dos processos produtivos. Aqui nós temos o nosso resumo, onde fala da importância que a engenharia de produção se preocupe em realizar com eficiência as etapas que compõem os processos produtivos para aprimorar, controlar e manejar as situações, a fim de obter resultados satisfatórios, notável quando se trata da produção nos setores do agronegócio. Então, nessa área, é preciso se preocupar com a execução proveitosa na linha de produção, tendo como principal propósito a eficácia na otimização dos processos através da implementação e inovação, a fim de obter resultados aperfeiçoados. Então, o objetivo desse estudo é compreender como o planejamento e o controle da produção, o domínio da qualidade e a logística afetam a otimização dos processos produtivos no agronegócio. E a metodologia utilizada foi através de pesquisa bibliográfica no Google Acadêmico, em artigos especializados, em sites de periódicos, por exemplo, CAPES e Cielo, além de livros e análises especializadas no agrobusiness brasileiro. E os resultados encontrados mostram que, com a preocupação da otimização dos processos produtivos no agronegócio, surge uma necessidade de progredir, sobretudo os implementos necessários da área para otimizar o rendimento completo, junto das propostas de inovação, operação e manuseio de equipamentos e sistemas que podem contribuir não apenas para um incremento da qualidade e produtividade, mas também para a extensão do mercado. E com isso, as conclusões obtidas apontam que a engenharia de produção ela precisa ter no desenvolvimento de inovações, projetos e execução ou manutenção a preocupação com os setores do agronegócio que demonstra a maneira como o planejamento e o controle adequados cooperam para a redução de desperdício, otimizam o rendimento, fornecem produtos de qualidade e regulam também os picos de produção e consumo nos processos produtivos. Então, no nosso contexto, nós temos a amplicidade da área de atuação da engenharia de produção, de maneira que é possível colocar o agronegócio dentro dela. Então, a otimização de processos é uma série de métodos usada para executar as atividades e realizar com eficiência as etapas que compõem o processo produtivo, fazendo com que traga resultados satisfatórios e notáveis dentro dos setores do agronegócio. Então, nós temos, né, a engenharia de produção, como é uma área ampla, dentro dessa área, ela é responsável por melhorar os processos produtivos dentro de empresas e indústrias. Então, nos setores produtivos no agronegócio não seriam diferentes. Inclusive, esse setor é dividido em duas partes, que seria a parte do campo, que é responsável pelas matérias-primas, insumos, e a parte industrial, que seria a segunda parte do agronegócio. Então, dentro desse processo produtivo, pode ocorrer falhas, e diante disso, é necessário encontrar soluções viáveis em que não faça a linha produtiva parar e evitando gastos e perdas. Então, um dos focos da área é buscar soluções viáveis para problemas. Junto disso, a capacidade de gerenciar mudanças, se adaptar às demandas do mercado diante de tarefas complicadas de logística, coordenação, transmissão de informação e processamento. Então, algumas das coisas que é necessário ter para evitar a ineficiência na otimização desses processos dentro do agronegócio é recomendado a utilização de ações conjuntas e a conscientização entre todos os elos do agronegócio, das pessoas e das instituições que constituem o agronegócio, investimento maciço em tecnologia, tanto no campo quanto nas indústrias e empresas, a adoção de boas práticas agrícolas, além da difusão de conhecimento, que consiste em buscar sempre aprimorar o conhecimento e aplicar nos setores produtivos. Então, aqui nós temos
A eficiência na otimização de processos produtivos, que as atividades relacionadas às engenharias, em específico, a nossa engenharia, que é a engenharia de produção, ela usa da otimização dos processos, buscando na execução adequada a garantia da prevenção de erros que possam surgir, aplicando de forma que tendem a ajudar na produtividade. E para garantir uma otimização de qualidade, é necessário usar de alguns métodos já aplicados e garantir que dessa maneira possa ocorrer um processo produtivo eficiente. Então, com a inovação tecnológica, pode-se garantir uma otimização de processos produtivos dentro dos setores do agronegócio e garantir, assim, o aperfeiçoamento da produtividade, fazendo com que a produção seja rápida e eficaz, sem ocorrer perda da qualidade dos produtos, baixa dos custos e ainda assim aprimorar no mercado. Então, na metodologia, foi possível definirmos o conceito de metodologia que constituiu o nosso artigo, que foi a realização da pesquisa, levantamento de dados, busca de solução ou alternativas que possam contribuir para a resolução do problema ou da pergunta-problema que foi efetuada. Então, é a estratégia de pesquisa da geração de dados contribuintes para o conhecimento e que aplicam-se nas áreas do saber e das profissões, inclusive da engenharia. Então, assim, no desenvolvimento da investigação sobre a engenharia de produção nos setores do agronegócio, da eficiência na otimização dos processos produtivos, a opção da metodologia foi a pesquisa bibliográfica com a busca, entre outros, no Google Acadêmico, a formação de um banco de dados que indica a viabilidade da pesquisa, a leitura objetivada, o fichamento, o uso da técnica do parágrafo, a reflexão crítica e analítica, e essas foram a base da metodologia, além de utilizarmos das normas éticas, normas profissionais e seguindo também as normas ABNT. Eu me chamo Gabriela e eu vou falar sobre os resultados. Os resultados que foram obtidos durante essa pesquisa foi reunida dentro do banco de dados sobre a temática, que consiste em ser engenharia de produção nos setores do agronegócio, eficiência na otimização de processos produtivos. Isso mostra as atividades dos profissionais de engenharia, né, ao elaborar seus projetos, manutenção, atualização, inovação, fiscalização e todo aquele acompanhamento da produção, ele deve incluir, né, preocupações com os setores do agronegócio, em especial quando diz a respeito à utilização de inovações tecnológicas, pois ultimamente dentro do mercado do agronegócio não está sendo muito utilizado e não está tendo muita inovação, como deveria, tipo, tanto em máquinas e equipamentos, e também relacionar o homem e a natureza. As discussões, a gente foi subdividido em 4 tópicos. Primeiramente, o objeto de estudo, que foi sobre engenharia de produção nos setores do agronegócio, que tem como objetivo de estudo a direção do tema, que é a engenharia de produção nos setores do agronegócio, onde a gente comenta sobre a relação entre a engenharia e a exigência que é preciso dentro na eficiência da otimização de processos produtivos. E o problema que a gente encontrou foi a ineficiência na otimização de processos produtivos, que tem como função, né, do engenheiro de produção, em especial dentro do setores do agronegócio, controlar, contribuir para a produção e pela qualidade, fazendo assim que ocorra a globalização e a constante evolução tecnológica, determinando empresas, pois muitas delas não estão sendo acompanhadas com essa inovação e não estão se adaptando a esse cenário, resultando nas aparições de problemas no sistema de produção. O sistema acaba sendo prejudicado. As soluções que foram obtidas, né, diante do que a gente encontrou, que é a eficiência na otimização de processos produtivos, para se responder ao problema, a gente propôs 3 hipóteses e a gente analisou e indicou uma resolução do núcleo do problema, que é o que deve ser feito para evitar a ineficiência na otimização de processos produtivos dentro do seu setor. E diante dessa pergunta, a gente buscou,
né, a qualidade do agronegócio, fazendo que ocorra a logística de uma forma otimizada, fornecendo treinamentos adequados, conscientização de operadores, controlar e aprimorar de modo efetivo, melhorando a eficiência na otimização dos processos produtivos. E a metodologia, né, foi diante da escolha da metodologia, a gente realizou uma análise detalhada, em que a gente conseguiu relatar, diante de todos os bancos de dados, materiais e boas referências suficientes para a gente realizar um embasamento com uma visão bem ampliada e aplicando isso na prática. E a conclusão é que a gente concluiu que mostra que o engenheiro de produção, enquanto área, buscou o desenvolvimento das atividades profissionais e produtivas, se preocupando na aplicação dentro dos seus projetos, principalmente nos setores do agronegócio, observando a eficiência na otimização de processos produtivos, pois são fatores importantes, né, para a preservação de limitações na linha de produção, principalmente agroindustriais, visto que tais infortúnios causam prejuízos, como perda da qualidade, acidentes que atrasam a linha de produção, incapacidade de atender a demanda, né, do mercado, pois a demanda acaba sendo alta e acaba não conseguindo atender ela, e delimitações por conta dos métodos arcaicos, que são os métodos antigos. A questão problemática fundamental do tema para o profissional de engenharia de produção, ele consiste na competência e na compreensão ao buscar a aplicação de estratégias, para aprimorar dentro dos sistemas e dentro dos processos produtivos. Utiliza-se de avanço tecnológico e uma busca por ações sustentáveis. Quando há ocorrência de ações que tendem a comprometer a produtividade dentro da produção, a gente verifica se há disponibilidade de usar estratégias em que garante a qualidade e a continuidade do processo. Da metodologia, em principal, ao elaborar ao banco de dados, a gente encontrou resultados que indicam que as atividades de profissionais de engenharia de produção responsabilizam a criação de projetos, a execução, a preocupação com a sustentabilidade e avaliar e acompanhar toda a produção, todo o método produtivo. E deve-se manter a preocupação da implementação e estratégia nos setores do agronegócio, de modo que garante o sucesso nas etapas produtivas. A partir desses resultados, a gente possibilitou a sequência para a discussão da pesquisa bibliográfica no sentido de estabelecer um diálogo e consiste em explicar os resultados. Foi possível perceber que a engenharia de produção precisa, dentro da atuação do profissional, buscar aplicações dentro dos setores do agronegócio, fazendo que consiste no uso da eficiência na otimização dos processos produtivos. E a solução apresentada como elemento, né, para solucionar a ineficiência na otimização dos processos produtivos dentro da produção para as empresas ou para as agroindústrias que fazem uso de estratégia e de inovações que foram propostos. Tem elementos suficientes para integrar as atividades de engenharia de produção, buscando a melhoria da fabricação, pois a consequência de uma linha ineficiente, sobretudo no sistema do agronegócio, é a queda da qualidade, a impaciência de atender a demanda, atividades consideradas demoradas por uso de estratégias antigas, conhecidas como arcaicas, e por consequências reduzir a produtividade de forma geral no âmbito trabalhista. E essas foram as referências que a gente foi utilizada dentro do nosso artigo. E a gente queria agradecer, né, aos nossos familiares, aos nossos amigos e principalmente ao nosso professor Wilson José Gonçalves, em que ele proporcionou essa oportunidade de aprendizado e da gente conseguir fazer esse artigo de modo eficiente. É isso, muito obrigada.